Gênesis 41, versículo 47 ao 54, começando no 47, diz assim: E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. E assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E oremos. Pai amado, obrigado. Tua palavra é perfeita e eterna, nós somos gratos por ela, que ela possa agora ser vivificada pelo Teu Espírito, possamos ouvi-la com entendimento e com fé, e que o Senhor me use para pregar com poder o Teu Espírito Santo. Abençoe, nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então, e estamos retornando ao nosso estudo de Gênesis, e estamos no capítulo 41, e o tema que nós vemos no capítulo 41 é quando Deus começa a agir. Deus começa a agir na vida de José, ele na realidade sempre esteve agindo, mas agora fica uma coisa mais óbvia, mais observável pelos olhos humanos. Dentro desse tema, só vou tratar rapidamente, para colocar a gente em dia com o que estamos fazendo. Quando Deus age, existem algumas características que Ele sempre vai usar. São características que vai deixar claro, e essas características vão identificar a mão de Deus, como se fossem os digitais de Deus. Então, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo na sua vida, então você pode ter certeza que Deus está trabalhando. E o contrário, se você vê uma ausência dessas coisas na sua vida, é porque Deus não está trabalhando como Ele gostaria. Entenda, não é que Deus é incapaz ou é indesejoso, mas existe a possibilidade de a gente estar amarrando a mão de Deus, como a Bíblia fala lá no Novo Testamento, que o povo de Deus no deserto, eles limitaram o santo de Deus. Então a gente não quer limitar. Então a gente, sabendo dessas características, e é importante saber, nós podemos agir como cooperadores de Deus e não como obstrutores. Em vez de estar limitando Deus e amarrando a mão de Deus, nós queremos cooperar com Deus para que Deus possa agir na nossa vida sempre mais e mais. Então, coisas que nós vimos que Deus faz quando Ele age. Primeira coisa, Ele liberta. Ele nos liberta do pecado e nos liberta para vivermos uma vida. Mas Ele sempre liberta. Ele precisa libertar, senão a gente não tem como fazer o que Ele quer em nossas vidas. Ele revela, Ele mostra a sua vontade. A vontade de Deus não é alguma coisa que Deus vai esconder, enterrar, fazer um grande segredo. Não, a vontade de Deus está lá e Ele vai revelar. A gente tem que só cooperar com Ele, que Ele quer mostrar para a gente. Agora entenda, a gente tem que estar pronto. Se você voltar 25 anos, se você voltar para o dia 21 de julho de 1991, e Deus revelasse que hoje, 25 anos depois, eu estaria pastorando uma igreja já há 11 anos aqui em Maceió, eu ia falar assim: você está louco, doido, varrido, biruta. Eu não estava pronto para receber aquilo, eu não estava pronto para Deus descarregar a caçamba toda em cima de mim. E talvez existem coisas no meu futuro que Deus não está me mostrando agora, porque se eu soubesse eu ia ficar doido, maluco, rasgar meus cabelos. Então, Deus vai mostrando a seu tempo, ao passo que nós estamos prontos, preparados para receber. Então, nós temos que cooperar para que Deus possa, então, libertar, revelar. Outra coisa que Deus faz, Ele sempre trabalha com a verdade. Deus é verdade. Se a gente começa a trabalhar com mentira, com engano, com conversinha, em meia-verdade, Deus não está ali. Sabe quem trabalha com engano e mentira? O diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem é o mestre do engano? O diabo. Então, quando você vê mentira e engano, sabe de uma coisa? Ali não é a mão de Deus, está trabalhando. É a mão do inimigo. Porque Deus só trabalha com a verdade. Nós vimos isso aqui no capítulo 41, na vida de José. Outra coisa que Deus faz é o seguinte: Deus quer brilhar através de nós. E a gente tem que deixar nossa luz brilhar. Então Deus quer que a gente reflita a glória dele, Ele quer se glorificar em nós. E quando Ele se glorifica em nós, Ele nos exalta, assim como José foi exaltado. Ele saiu da prisão, saiu o que ele mesmo chamou de uma cova, saiu da prisão, no mesmo dia ele foi feito primeiro-ministro do Egito, que na época era a nação mais poderosa, maior nação naquele contexto daquela época. Então Deus ele vai nos exaltar. Agora, por que
Deus exaltou José porque José estava brilhando, estava refletindo. O faraó olhou para ele e falou assim: existe homem onde se veja o Espírito de Deus mais do que em José? Então ele estava brilhando e quanto mais ele brilhava, Deus o exaltava. E é isso que Deus vai fazer. Semana passada nós vimos que ele dá autoridade. Deus não vai dar responsabilidade para a gente sem nos dar autoridade. E Deus dá autoridade e nós temos que não fugir dela. E nós vimos também que Deus nos dá. Deus dará certas coisas no caso de Moisés. No caso de José, ele deu uma família, deu um ministério e deu maturidade. Deu maturidade. Então Deus vai dar essas coisas se a gente que for necessário. Deus sabe que nós precisamos, Ele vai sempre operar nisso. Então hoje nós vamos começar, nós vamos ver mais uma coisa que Deus faz quando Ele age, e você vai poder ver isso, é que quando Deus age, Ele abençoa. Sempre que Deus age, Ele abençoa, e com isso vamos para o versículo 47, onde diz assim: e nos 7 anos de fartura, a terra produziu, aquela palavrinha ali, abundantemente. Abundantemente. Deus, quando age, Ele traz grandes bênçãos. Não é que Ele traz bênçãos, Ele traz grandes bênçãos. Ele traz grandes bênçãos para que não haja dúvida de que é Ele agindo em nossas vidas. Deus tem feito coisas na minha vida que eu não tenho como dizer foi coincidência. Se tem alguma coisa na sua vida que você pode dizer, sabe, isso foi por causa de mim, então não foi grande coisa. Eu estou falando de coisas que você não tinha como fazer, tinha que ser Deus. Porque Deus, quando age na sua vida, Ele vai abençoar abundantemente, ao ponto que ninguém mais vai poder tomar crédito. Vai ficar impossível alguém falar, está vendo aquilo? Fui eu. Então, quando a gente pode tomar o crédito, eu não sei se foi Deus. Porque quando Deus está abençoando, realmente abençoando, não fica dúvida que foi Deus que abriu aquela porta, foi Deus que derrubou aquela muralha, foi Deus que abriu aquele mar, foi Deus que fez alguma coisa. Não fomos nós. Nós não teremos a cara de pau. Nós não teremos a audácia de querer trazer a glória para nós mesmos, de tão abundante que vai ser. O que ele fala aqui, sobre abundantemente, é que foi fora e acima do normal. O Egito estava produzindo, o Egito sempre produzia trigo, gente. O Egito era uma nação agrícola, tinha um Nilo, e as margens do Nilo, um grande rio, eram regadas e irrigadas por esse rio enorme, e então tinha agricultura, era uma potência, mas eles estavam produzindo, não normal, eles estavam produzindo abundantemente, fora do normal, acima do normal. Agora, por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele quer investir num bom investimento. Imagine você, se você tem dinheiro, você quer investir numa firma. Você vai investir numa firma que está indo para o beleléu? Você vai investir numa firma que está fechando as portas, está despedindo empregado, está beirando a falência? Você não vai querer investir numa coisa dessas. Você vai querer investir numa firma que está crescendo, está dando lucro, está expandindo, está contratando. Por quê? Porque você quer investir os seus R$100 e você quer daqui a um ano poder ter R$200. Você quer investir os seus R$1.000 para que a alguns anos você tenha 2, 3, 4, 5 mil reais, porque a empresa vai crescer e seu investimento vai crescer junto com a empresa. Então eu pergunto, se você fosse investir, você investiria em alguém como você? Se você fosse investir, se você fosse uma firma, você investiria numa firma? Eu estou falando aqui, é claro, numa economia, num ponto de vista de Deus. Deus vai investir em alguém que não produz? Jesus falou no Novo Testamento que Ele é a vide, nós somos os ramos, os galhos, e Ele vai limpar aquela vide, aquele ramo que dá fruto, para quê? Para que dê mais fruto. E aquele ramo que não dá fruto, Ele vai cortar. Por quê? Porque Deus não está interessado em investir em quem não dá fruto. Deus vai investir em quem dá fruto. E aqui nós vimos que Deus investiu em José, libertou, lhe revelou. E em contrapartida, José sempre brilhou. José sempre exaltou Deus e Deus exaltou José em troca. Então, Deus está abençoando grandemente, abundantemente, porque ali você tem um bom investimento. Então, nós temos que cooperar com Deus, dizendo, Deus, eu sou um bom investimento. Espiritualmente, eu sou um bom investimento. Então, nós temos que cooperar com Deus. Além da família, além da posição, além da prosperidade que Deus abençoou, o trabalho de Moisés e a previsão de Moisés, Deus também abençoou muitas pessoas. E vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Você já pensou se esses 7 anos
de abundância não tivesse acontecido? Você já pensou se o sonho, ou melhor, a interpretação do sonho não fosse bem aquilo? Porque ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Aí ele chegou e falou, não, as 7 vacas são gordas, são 7 anos de fartura, e as 7 magras são 7 anos de fome. Aí ele foi promovido, foi dado a princesa lá, uma espécie de uma princesa, que era filho do sacerdote, e foi dado grande honra, ele foi promovido, blá, 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 beleza. Tá. E se não houvesse essa terra produzindo abundantemente? Ela produziu, mas José não sabia disso. Faraó não sabia disso. E se por acaso, depois de 7 anos, não viesse os 7 anos de fome? Toda aquela promoção, lembra que ele saiu na cidade com a carruagem do rei, e todo mundo tinha que se ajoelhar perante ele, e anunciado, este aqui é José, blá, 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 blá. A pessoa, se nada disso tivesse acontecido, sobre a interpretação, mas José, ele tinha convicção e tinha fé, porque senão seria vergonhoso para ele. Agora, você acha que Deus iria envergonhar alguém que o obedeceu e o glorificou e foi um bom investimento? Você acha que Deus ia envergonhar alguém que agiu com fé e obediência? Não. O crente fiel nunca será envergonhado. Uma boa forma de você orar. Você fala, Deus, eu estou fazendo isso, não me envergonhe. Eu estou seguindo o que eu creio ser sua vontade, eu estou seguindo o que a sua palavra fala, eu estou dando um passo de fé, mas isso não der certo. Deus, não me envergonhe. Amém. Não me envergonhe. E Deus nunca vai envergonhar o justo. Agora, ao injusto, ao ímpio, é o contrário, ele passa por vergonha. Ele passa por vergonha. Vez após vez, a Bíblia fala sobre a cidade de Jerusalém, o povo judeu, como as pessoas, os profetas diziam, as pessoas vão passar por essa cidade, vão balançar a cabeça e fazer. Sabe que está tudo assim, tudo caído, quebrado, queimado, em ruínas? Porque eles desobedeceram o Senhor Deus. É envergonhado quem não age com justiça e fé e obediência a Deus. Então, ele recebeu muita honra, muita autoridade, muita bênção. E Deus tem coisas que você não pode imaginar. Lá em 1 Coríntios 2,9 fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você acha que eu imaginava 25 anos atrás que eu estava aqui hoje? Você acha que eu imaginava 25 anos atrás que a minha situação seria o que é hoje? Eu não fazia nem ideia. Deus preparou coisa que nem subiu para minha cabeça, eu nunca vi nem ouvi falar. Eu não sei. Mas Deus sabe. Agora, a condição é o quê? São as que Deus preparou para os que o amam. Agora, veja bem, amar não é aquela dor no coração. Isso não é amar. Amor é uma ação, amor é um verbo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu. Vocês serão meus amigos se cumprirem os meus mandamentos. Amor é ação, não é um sentimento, é ação. Quando a gente obedece Deus, quando a gente segue Deus, age com fé, dá um passo de fé, Deus tem coisas preparadas como resultado que a gente não faz nem ideia. Né? Aqui fala, o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram no coração do homem. Então Deus tem coisas maravilhosas. O pré-requisito é a gente amar a Deus de fato. Olha comigo no versículo 53, vamos pular um pouquinho aí a história dos filhos dele, que nós vimos semana passada, e o versículo 53 fala assim, então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, ou seja, a previsão, a revelação que Deus tinha feito a José se cumpriu, teve os 7 anos de fartura, aí acabaram, no 53 fala que acabou. 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Deus usou José para abençoar. Então veja bem, primeiramente, quando Deus age, Deus faz o quê? Ele nos abençoa. Deus abençoa abundantemente. Mas ao mesmo tempo que Deus nos abençoa, Ele usou José para abençoar. Então, Deus usa a bênção que Ele nos dá para que a gente possa abençoar outras pessoas.
A prosperidade abundante só veio para o Egito depois que José saiu da prisão. Enquanto José estava na prisão, o Egito estava normal. E quando José estava na prisão, não produziu abundantemente a terra. A abundância da produção da terra veio depois que José saiu da prisão. E muitas vezes em nossas vidas existe uma coisa que está empatando, atolando, falta uma coisa ou algumas poucas coisas que estão nos separando daquela abundância, daquela bênção. E nós temos que não desfalecer. Muitas vezes essa coisa que está faltando, a bola está no nosso lado do campo, digamos assim. Está dependendo de nós. Falta a gente fazer alguma coisa, falta a gente desatolar, falta a gente dar aquele primeiro passo. E nós temos que ter cuidado para não deixar alguma coisa empatar ou emplacar o que a gente precisa que aconteça. Então, Deus pode abençoar da maneira que Ele bem quiser. Agora, geralmente, Ele usa o seu sempre que possível. Então, se eu posso ser uma bênção para alguém, Deus pode mandar um anjo descer aqui e ser uma bênção para quem Ele quiser. Mas o jeito que Deus escolheu trabalhar é que Ele vai usar a instrumentabilidade humana. Deus poderia ter escolhido anjos para evangelizar o mundo, mas não, Ele escolheu incumbir-nos, nós, aqui, para fazer essa obra. E muitas vezes, em outras formas de bênção, também Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar. Nós devemos ser um canal, um conduito, uma forma, uma avenida que Deus pode abençoar as pessoas. Ele nos abençoa e a gente, por nossa vez, nós abençoamos os demais. Agora, geralmente a visão é assim: Deus me abençoe. Obrigado, me abençoe mais. E a gente só quer ser abençoado. Eu estou generalizando, é claro, mas nós temos que parar de pensar em só receber, mas começar também a ser uma bênção, a refletir, a passar adiante. E a nossa visão sobre a bênção tem que estar correta por causa disso, porque qualquer bênção, a finalidade principal dela nunca é abençoar apenas o receptor da bênção. Deus quer nos abençoar para que a gente possa abençoar outras pessoas. E não só ficar a gente curtindo a bênção por nós mesmos. Então, devemos ser canais de bênçãos por onde as bênçãos de Deus fluem para os outros. Por exemplo, se você é salvo, você tem um dom espiritual. Pastor, o que é um dom espiritual? Um dom espiritual é uma habilidade, uma capacidade que você não tinha antes da salvação. E você passou a ter aquele dom, aquela capacidade, habilidade espiritual depois da salvação. É um dom espiritual. Todo crente, quando nasce de novo, recebe um ou mais dons espirituais. Pastor, não sei qual é o meu. Então procure saber, procure desenvolver, peça a Deus. Você tem um. Um dom é outra palavra para um presente. Eu posso dar um presente para você e você pega o presente, olha assim, que bom, maravilhoso, bota na gaveta e fica lá 10 anos na gaveta. Eu dei, você tem, ele é seu. Agora você não está usando porque você não esqueceu dele, não sabe o que é, perdeu, não sabe o que está lá. Mas você tem um dom. Se você é salvo, você tem um dom. Tá? Agora, tem muita confusão hoje em dia nessa questão de dom. Tem gente que acha que não existe mais dom, não tem dom nenhum, acabou tudo, não tem mais dom. É uma visão equivocada. A Bíblia fala que existem vários dons. Tá? Um dos dons é o dom de pastor. Deus deu uns para evangelistas, profetas, pastores e mestres. Bom, se Ele deu, então é um dom. Está aí um dom. É o dom de evangelista, o dom de pregador, o dom de pastor. Tem dom de oração, tem vários dons. Não vamos entrar nessa questão. Agora, tem outros dons que não são mais para hoje, porque eles já cumpriram a sua função. Seria, por exemplo, a irmã Cristina, qualquer momento vai ter criança e a igreja teve um chá de bebê e foram dados dons, foram dados fraldas e banheiras e chupeta e mamadeira. Por quê? Porque são dons para aquele específico fim. Agora, quando for o aniversário da Daniela, que foi semana passada, já pensou chegar por lá e dar uma chupeta para ela? Eu vou dar aqui uma mamadeira para ela? Não tem para quê. Eu não tenho para que estar dando chupeta e mamadeira para uma adolescente. Então, quando a igreja era iniciante, como era lá no tempo de Atos, haviam dons que eram específicos para aquela fase da igreja. Aquela fase acabou. Eles nem sequer tinham a Bíblia. E a maioria dos dons que não tem mais tem a ver com a recepção e a propagação da palavra de Deus. Por quê? Naquela época eles não tinham a palavra de Deus completa. Eles tinham o Velho Testamento, mas o Novo Testamento estava sendo vivido.
Então, a maioria desses dons que não existem mais hoje eram relacionados justamente à propagação e à divulgação e autenticação da palavra de Deus. Que há muito tempo nós já temos, louvado seja Deus, em português. Então, eles foram aposentados, colocou a chupeta de lado, mamadeira de lado, fralda de lado, e eles não são mais para hoje. Tá? Mas se você tem um dom espiritual, aquele dom não foi para você falar, olha o meu dom, como eu sou bom. Não, aquele dom foi dado para que você pudesse abençoar outras pessoas. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 10, diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja bem, cada um administra aos outros o dom como recebeu. Então todo mundo recebeu um dom, e aquele dom é para eu administrar. Essa palavra administrar quer dizer ministrar, servir, abençoar, ajudar, edificar. Então Deus me deu um dom, não para mim edificar, mas para eu edificar os outros. O dom foi dado para a edificação da igreja, não a edificação do indivíduo ou a pessoa que recebeu. Tá? Mas, mais uma vez, Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar. Toda a terra do Egito e a terra ao redor do Egito foi abençoada. Por quê? Porque José foi abençoado. Então, quando a gente perde uma bênção, não somos nós apenas que perdemos uma bênção. Quando um pai de família perde a bênção por algum motivo, não coopera com Deus, não recebe a abundância da bênção de Deus, não é só ele que perde. Perde a esposa, perde os filhos, os familiares. Pensou nisso? Quando alguém, não é só aquela pessoa, não é aquela mãe, aquele pai, aquele filho. Quando um filho perde a bênção. Gente, o que é o oposto de bênção? Maldição. Então, se eu abro mão da bênção, eu incorro maldição. Aquela maldição agora, ela está onde? Na família. Maldição, não estou sendo místico aqui, estou falando de passe de mágica, não. Eu estou falando de alguém que não tem a bênção de Deus, não consegue um emprego, não consegue um estudo, não consegue uma carreira, se envolve com o que não deve. Tudo aquilo vai trazer problemas para a família. Não é bênção, é maldição. Por quê? Porque aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe, seja quem for, abriu mão da bênção, abriu mão da abundância. Então não é só ele que perdeu, mas todo mundo perde ali. Todo mundo perde. Então, você tem um dom espiritual, uma habilidade espiritual, use para edificação de todos. E se você não está usando essa habilidade que você tem, não, pastor, eu não tenho, então você não é salvo. Eu não estou dizendo que você não é salvo, eu só estou dizendo, se você de fato não tem, é porque você não é salvo. Porque a Bíblia fala que todo mundo recebe o dom espiritual, quando é salvo. O estudo não é sobre isso hoje, mas podemos tratar desse assunto, mas use. Não guarde o seu dom espiritual na gaveta. Esqueça que existe. Use, abra a gaveta, pega o dom, abra ele, veja o que é, desenvolva. Use. Para quê? Para edificação dos outros. Todo mundo tem. Se você é salvo, você tem. Você tem bens materiais, bênçãos materiais. Deus abençoou materialmente, fisicamente, financeiramente. Use essa bênção. Lá em 1 Timóteo 6, e versículo 17, fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Essa palavra comunicáveis não quer dizer você falar com ele. Comunicáveis quer dizer que eles tenham em comum. Você tem um carro? Bom, use ele para ajudar as pessoas. Pastor, não tem um carro, tem bicicleta, use a bicicleta. Tem bicicleta, tem um par de patins, skate, sapato, chinelo. Use alguma coisa. Você tem saúde física, força, vigor? Use. Qualquer coisa, física, financeira, material, use. Sabe, eu lembro do tempo, quando as meninas eram pequenininhas, eu tinha metade de um carro. Como assim, pastor? É uma longa história, mas eu dividi um carro com meu sócio. E a gente comprou um carro, a firma comprou um carro, a gente dividia. Então, um final de semana era ele, semana era eu, e às vezes ele era para botar até certa hora, mas às vezes ele atrasava na semana dele, e o que acontecia é que eu e a irmã Simone, pegava as duas meninas, que eram pequenininhas, aquele, você sabe, criança, né, anda com um sacolão aqui, com uma madeira, com fralda, com coisa, e a gente pegava um ônibus, e a gente ia para a igreja. Eu ficava pensando, seria tão bom se alguém passasse aqui agora e me desse uma carona. Então, eu entendo, faz tempo isso, mas eu entendo. Eu entendo.
Eu entendo o que é não ter, eu entendo, já falei para vocês, teve um dia lá na Espanha que a gente estava sem comida, eu entendo o que é não ter comida na geladeira, não ter comida, eu entendo o que é isso, gente. Eu entendo. E a gente tem que se lembrar de ser comunicável. Ser comunicável é isso, é você comum, estar em comum. Não quer dizer você, não fale comigo. Não, não é isso, é comunicável. Você comunicar com as pessoas é você suprir as necessidades. Agora você fala, pastor, mas isso daí não é comunismo? Não, não é comunismo pelo seguinte, isso daqui é o indivíduo que ouve e obedece a Deus e ele decide fazer. O comunismo vai lá e toma. É diferente. Ele vai lá e toma, pronto, é meu. É diferente. Totalmente diferente. Caridade deve ser feita a nível individual. Tá? Não é para o governo manter imposto, tirar o dinheiro de quem tem, dá para quem, isso daqui não está na Bíblia. Falando nisso, a Bíblia fala para os fazendeiros, quando você colhe a colheita, claro, vai colher o quê, né, pastor? Quando você colhe a colheita, não colha tudo. Mas deixa um pouco de trigo, de milho, de uva, deixa um pouco para quê? Para que os pobres possam passar e pegar. Agora note, ele não manda ensacotar, fazer o pão e levar na casa do pobre. Ele fala, o pobre vai no campo e o pobre colha o milho e a uva e o trigo e a cevada. Está vendo a diferença? Não é para você ganhar e falar, estamos aqui, ó. Não. Está na lei de Deus. Mas voltando para a mensagem de hoje. Então Deus quer nos abençoar, mas que a gente abençoe as outras pessoas. Seja lá espiritualmente, fisicamente, de qualquer forma. Vê uma necessidade, supra aquela necessidade. E não precisa estar tocando fanfarra e... Olha, aqui está o que eu estou... Porque Jesus falou, quem faz isso já recebeu a sua recompensa. Entendeu? Então, temos que fazer isso. Então, Deus, quando Ele age, Ele abençoa abundantemente. E Ele nos abençoa abundantemente para que a gente possa, então, também abençoar as pessoas em tudo. Tá? Mais uma vez, bênção não se escreve com S cifrão. Tá? Bênção, dinheiro, oba. Não. Tem gente que tem um dom de ouvir, tem um dom de se preocupar, de visitar. Existe uma multiplicidade de dons espirituais. E capacidades e habilidades que Deus dá, e nós precisamos, então, estar abençoando as outras pessoas com isso também. E, olha comigo no versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. A gente leu isso, agora, olha o 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. O interessante aqui é que Deus está dando a José a oportunidade de abençoar o povo, mas especificamente abençoar a sua família. Esse ponto é muito, muito importante. Não só ele estava abençoando o povo do Egito, ele seria, ainda não, mas ele seria uma bênção, uma grande bênção para a sua família, seu pai, seus irmãos. No meio de tudo isso na vida de José, sua escravidão, sua prisão, sua ascensão. E aqui no final começaram 7 anos, a gente viu que foram 13 anos até ele ser solto. Aí você adiciona os 7 anos de abundância, estamos em 20 anos. E tem mais 7 anos, levando para 27 anos até o final dos 7 anos de fome. Então aqui estava 20 anos. Nesses 20 anos, os altos e baixos, as bênçãos, as dificuldades, o sofrimento, a alegria, a injustiça, no meio de tudo isso, o plano central, o propósito principal que Deus tinha para José era a salvação da sua família, que era a salvação da linhagem do Messias. Jesus nasceu da tribo de Judá. Judá era irmão de José, filho do mesmo pai, Jacó. Se nessa fome, muita gente morreu de fome. E muita mais gente teria morrido de fome se José não tivesse estado naquele local para interpretar o sonho do rei, para dar a solução de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para ter pão na terra, que iria trazer a sua família, iria salvar a sua família. Esse era o plano, o grande propósito central na vida e ministério de José.
era a salvação e a perpetuação, a continuidade da genealogia de Cristo, que viria anos e séculos mais tarde. Ele pôde ajudar, esquece a nação, esquece as nações vizinhas, ele pôde ajudar a família dele. Aí eu pergunto para você, quantas bênçãos que a gente perde? E a gente perde a oportunidade de ser uma bênção. Esquece o Brasil, esquece Alagoas, esquece Maceió. A gente pode ser uma bênção para as pessoas mais próximas e queridas e amadas da nossa família. José pôde ajudar a sua família, o seu pai, seus irmãos. Deus, quando Ele age, Ele nos abençoa abundantemente, Ele espera que nós passamos essa bênção e abençoemos a outros, mas mais importante, nós podemos ser uma bênção para as nossas famílias, amém, para os nossos filhos, nossas filhas, nossos amigos, nossos colegas, mas as pessoas mais queridas, o nosso povo. O Faraó falou o quê? Ide a José. Estamos com fome, não tem pão. José, tudo ficou centralizado em José. O que José falar está bom. José estava em posição de poder ajudar. E ele ajudou. Quando ele estava lá, e ele viu seus irmãos chegando, e ele reconheceu seus irmãos, ele colocou um plano em ação, como nós vamos ver mais adiante. Ele colocou um plano em ação que os irmãos não sabiam, mas todo aquele plano era onde trazer. Você vai ver que mais tarde ele falou assim, traga o seu pai. Por que eu vou trazer o pai? Traga o seu filho o seu irmão mais novo. Ele colocou em ação um plano para forçar ou coagir, pressionar toda a família a vir para o Egito, onde haveria pão. Eles teriam toda uma terra reservada para eles, que Faraó deu ao povo. Ele estava numa posição de grande e abundante bênção. E ele pôde abençoar muitos, mas mais importante, ele pôde abençoar os seus. Sua família, aqueles mais próximos. E muitas vezes nós somos a única ou a principal fonte de bênção. Às vezes você pode ser aquela pessoa que está introduzindo aquele canal de bênção. Seu primeiro, o seu pai não era, a sua mãe não era, nenhum dos seus irmãos eram, mas você vai ser aquele canal, você vai ser aquela tentáculo que Deus está usando para entrar na sua família, para entrar na sua casa e perpetuar, estender a graça e a bênção de Deus. E Deus nos dá a possibilidade de sermos esse elo, como foi o caso de José aqui. E quão triste é quando nós ignoramos, rejeitamos ou negligenciamos essa responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho uma coisa que eu quero, não quero, gosto, não gosto, não estou afim. E a gente perde o quadro maior, a visão maior, o plano maior, que Deus quer operar abundantemente. E por egoísmo, a gente simplesmente fala, não quero isso. E aquela corrente, aquele elo, se quebra. E tudo aquilo que poderia ser, quanto sofrimento haverá, quanta maldição haverá. Eu estou usando a maldição como um oposto de bênção, tá? Não quero, hoje em dia, maldição, passe de mágica, é uma bruxaria que fizeram um trabalho. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou sendo bem prático. Bênção e maldição são dois opostos. Deus quer abençoar. Amém. E Deus quer usar nós para levarmos a bênção. Mas se a gente não levar a bênção, a maldição permanece. Entenda, o mundo está amaldiçoado. A criação está amaldiçoada. Outro dia alguém perguntou para mim, por que Deus vai destruir a terra? Sabe por que ele não cura? Sabe por quê? Porque a terra está amaldiçoada. Deus vai ter que destruir, desfazer a terra em fogo, em calor. Para quê? Para fazer uma nova. De tão amaldiçoada que está essa terra. Romanos fala que a criação geme aguardando o livramento. Então muitas vezes existem famílias que não percebem, elas estão gemendo, sofrendo. E Deus quer e pode usar cada um de nós para sermos aquele emissário, aquele embaixador, aquele pioneiro, aquele bandeirante espiritual. Mas muitas vezes a gente abdica dessa responsabilidade e o que fica não é a bênção. Quão triste isso é. Paulo falou para segui-lo, como ele seguia a Cristo. 1 Coríntios 11, versículo 1
Ele fala, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você pode falar isso para alguém? Me imite como eu imito Cristo? Eu não quero que você me responda, mas nós deveríamos poder falar com Paulo. Poderíamos dizer para os nossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhas, primos, vizinhos, amigos, siga a mim como eu sigo a Cristo. Sabe? Isso que não é exclusivo de Paulo, não. Nós devemos poder dizer isso. Mas eu digo isso porque, se podemos dizer alguma coisa sobre José, é que José pode dizer como Paulo. Siga o meu exemplo. José foi um grande exemplo. E todo exemplo tem dois lados. O que dá e o que segue. O exemplo é dado para ser seguido. No dicionário, exemplo é definido como tudo que pode ou deve ser imitado. Por exemplo, um modelo. Você segue um modelo, você copia aquilo. Você quer que os seus filhos, os que vêm atrás de você, sejam sobrinhos, netos, enfim, sejam cópias de você? Façam como você faz? Ah, não, pastor. Então tem uma coisa errada. Eu perguntei certa vez para uma pessoa que estava prestes a casar com uma outra pessoa, como é normal. Eu falei, se você tivesse uma filha e ela estivesse pensando em casar com uma pessoa como essa, qual seria o seu conselho? Deus me livre, pastor, nunca! Eu falei, então por que você está fazendo isso? Pergunta, você quer que as pessoas sejam uma cópia de você? Paulo falou, você me copie, porque eu copio Cristo. Eu copio Cristo. Pais, filhos, netos, amigos, colegas, vizinhos, que todos nós possamos fazer das palavras de Paulo as nossas palavras. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos